Mas hoje a gente vai falar sobre educação, cara. Muito sobre educação. Eu acho que a grande solução para o mundo, para qualquer problema no mundo, é a educação. Guerra, educação. Sustentabilidade, educação. Violência, educação. Tudo é educação. Assim, isso transcende realmente os subjects, né? Transcende a matemática, as ciências. Realmente a educação, ela perpassa por vários aspectos. Aí estamos vivendo uma época de intolerância religiosa. Poxa, certamente a educação iria melhorar. Com certeza. Assim, tem uma coisa que é interessante, Barba, para eu me apaixonar por você, para eu gostar de você, eu tenho que me identificar com você. Ora, mas como eu me identifico com você se eu não lhe conheço? Como eu poderia realmente me apaixonar por você quanto ser humano se eu não lhe conheço? E como eu vou lhe conhecer se eu não dou a chance disso acontecer? E você vai entender por que você está falando isso, Urubatã, mas é o problema da intolerância religiosa. Quando você entende, por exemplo, por que aquele determinado povo cultua da maneira que ele cultua, porque de repente ele tem aquela inclinação religiosa, como é o culto ao seu Deus, quais são as origens, e você realmente vai entender, olha, você não precisa concordar, você não precisa cultuar, mas você aprende a respeitar e amar, porque você se identifica. Ora, já que eu quero o meu direito de exercer a minha predileção, e por que o outro não tem? Claro. Tem até um assunto interessante, talvez pouca gente sabe, mas, por exemplo, assim, eu fiz doutorado com vários judeus na sala e um agnóstico, né? Inclusive, são meus amigos até hoje. Eu tenho um amigo muçulmano lá na América, e a partir daí eu comecei a aprender também um pouco mais sobre o islamismo. Eu tinha uma visão, tinha estudado superficialmente, mas depois ele me mudou um pouco a minha visão, depois eu entrei um pouco nesse assunto. E é interessante como você muda seu mindset, né? Talvez poucos católicos saibam, mas no Alcorão tem um capítulo inteiro de Maria. Todo o islâmico, ele acredita muito no amor. O islamismo, ele é baseado no amor. E olha, agora você vai ficar estupefato. Para o islâmico, Jesus vai voltar. Ele foi um profeta anterior a Muhammad, que é Maomé. Então, 500 anos depois de Cristo veio. Ele acredita no primeiro livro, que ele diz que é o Pentateuco, o livro dos judeus, que é a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. É a Torá, é o livro dos judeus. Ele acredita no segundo livro, que toda a história dos apóstolos, de Paulo, que é o Novo Testamento. Ele acredita também, ele acredita em Jesus. A diferença básica entre o cristão, estou sendo singular, obviamente, tem muitas diferenças. Mas uma das diferenças, assim, que você pode distinguir um do outro é que, para o cristão, para nós, Jesus é o Senhor, é Deus, e para o Islã ele é um profeta. Mas para o Islã, ele antes um pouco, o espírito, ele antes de ser crucificado, ele saiu. E ele vai voltar. E eles esperam por isso, tá no livro. Isso é fantástico. Quando você sabe disso, você fala assim, olha como é que é interessante. Próximo, né? Olha como é que é interessante. Você não precisa acreditar como ele. Você não precisa exercer. Mas se você é cristão, teu dever é de amá-lo. E amar é respeitar. Eu acho que está incluso nesse verbo, né? Sim. Acho que amar sem respeitar, não sei se é amor. Não. É impossível, eu não sei se é amor, né? Então, impossível. assim, é bem interessante essa parte da religião. Então, assim, existe outras. Quando você fala lá do budismo, do espiritismo, do secretismo religioso que vivemos aqui no país, é muito interessante isso, porque quando eu era pequenino, eu lembro que minha mãe, ela sempre deixava claro pra mim qual deveria ser minha conduta quando eu encontrasse com pessoas de diferente religião. Então, você sabe, esse tipo de educação, eu acho, ele não perpassa mais na sociedade. Nós estamos vivendo um momento de intolerância tão grande. E você falou das várias variáveis, assim, vários setores da sociedade onde a educação poderia alicerçar a solução. E eu acho que essa parte da tolerância religiosa seria, com certeza, indubitavelmente para mim, a educação seria. Mas a educação, primeiro, abriu o conhecimento. O conhecimento iria libertar as pessoas. Sim. Primeiro, assim, o preconceito é muito do conhecimento. Eu não sei se você já ouviu falar de Edward Thorndike. Você já ouviu falar nesse cara? Não. Esse cara tem uma teoria que se chama Effect Halo. Essa teoria, que é o efeito halo, é o efeito assim. Eu olho pro Barba, aí eu falo, Barba, tu votou no Lula e no Bolsonaro. Aí você escolhe um. Aí se ele é o meu opositor, se você escolheu o Lula e eu gosto do Bolsonaro, se você escolheu o Bolsonaro e eu gosto do Lula, tudo que te representa eu já não gosto mais. Você avalia uma pessoa por uma única característica que você toma um todo. Você vê uma pessoa bela, dá um sorriso, essa pessoa simpática deve ser honesta. Aí você começa a pegar o todo. Essa pessoa antipática, bronco, não, esse cara é desonesto, é do mal, vai me bater. Você começa a tomar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que a educação, ela indubitavelmente é a solução para a maioria dos nossos males, entendeu?